Eu recebi um relatório esses dias aí, uma pesquisa, e a pesquisa dizia que no país onde eu moro, que é os Estados Unidos, a média da idade do frequentador na igreja chegou a 62 anos. A média do membro da igreja chegou a 55 anos. Em outras palavras, nunca o cristianismo esteve tão perto do céu. Agora, quando você compara isso aí com a realidade budista, por exemplo, onde a média de idade de um budista no mundo é 32 anos, ou como a média de idade de um muçulmano no mundo, que é 25 anos, você vê o desafio que nós estamos enfrentando. Em máximo 25 anos, metade do cristianismo vai desaparecer, por morte natural. Vai morrer. Eu sou um deles. Então, é uma situação. Nós precisamos recarregar isso aí. E só tem uma maneira, com a mocidade. E com evangelismo eficiente. Evangelismo eficiente. Eu fico pensando lá no texto de Joel, que os vossos velhos terão o quê? Sonhos. E os vossos jovens? O que é que sobra para o velho se não é sonhar? É sonhar lembrando o passado, foi tão bom. Sonhar. O sonho não produz ação. Quem produz ação é visão. Porque a visão é o futuro preferido para o povo. Visão, o velho sonha, mas não tem mais a vitalidade. O jovem, ele tem a visão, ele consegue ver onde coisa vai chegar, e ele tem a vitalidade, isso aí. Aí, se você ler 1 João capítulo 2, você vai descobrir o seguinte: pais, eu vos escrevi porque conheceis o quê? Aquele que é desde o começo. Jovens, eu vos escrevi porque sois. A palavra de Deus permanece e tendes vencido. Esse balanço de sonho e visão é uma coisa tremenda, porque o idoso, ele tem o conhecimento, ele tem a experiência, ele consegue ver o quadro maior, porque, em geral, ele já está muito vivido. Mas o que falta é a ação, é a visão, é o sonho. Os verbos de ação ali, em 1 João, são verbos para os jovens, não são para os idosos, se você observar. Porque já tendes o conhecimento, é passivo. Mas sois fortes. A palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Esses são verbos de muita ação. Então, a esperança do mundo, não da igreja, do mundo, é a mocidade. Não é que vai ser daqui a muito tempo, não é agora, porque são os grandes fazedores de mudança. E eu estou muito contente que o movimento está crescendo. Nós vamos alcançar 500 mil de líderes nesses próximos 3 anos, que liderem 55 milhões de cristãos. Jovens, eu aprendi uma coisa muito séria na minha vida. Primeiro, eu aprendi que juntos nós chegamos a mais sabedoria no grupo do que no indivíduo. Qualquer igreja pode fazer coisa melhor e maior do que o que estamos fazendo aqui, mas nenhuma consegue fazer ecumênica como estamos tendo aqui, todos juntos. A beleza de estar juntos é maravilhoso. Então, é no junto que a gente aprende mais. Deus escolheu trabalhar assim. É a mais sabedoria. Segunda coisa, Deus não coloca a gente na liderança começando por cima, é sempre por baixo. Sempre por baixo. Porque quem não é fiel no pouco, nunca vai ser no muito. Então, é sempre os pequenos começos. Eu sei que aqui tem ministérios grandiosos, mas há ministérios que estão começando. 10 jovens, 5 jovens, 15 jovens numa igreja. A gente tem o que Deus acha que naquele momento nós podemos entregar com fidelidade. Não sonhe no sentido de, não se desespere por não ter algo muito maior. Seja fiel no pouco, o Senhor acrescenta. Quando o Global Kingdom começou, eu fui a Atenas, vindo do Egito, e parei lá no Atenas e tinha que passar um dia lá. Eu disse, eu quero conhecer o Areópago. Porque ali foi o começo de tudo na Europa. E eu chego lá,
eu estava lá no templo de Atenas, eu pedi à moça que me dissesse onde era o Areópago, ela falou, são aquelas pedras ali. O Areópago é um monte de pedra. E era lá onde os homens da cidade encontravam-se com as novidades. E Paulo pregou lá, contou sobre o Deus desconhecido, conhecem a história toda, né? Que, aliás, encontraram na estação de metrô ao lado do Areópago uma coluna ao Deus desconhecido. Perguntei, eu estive lá o mês passado, perguntei, o que é que Paulo viu aqui? Quando ele estava falando, andando pelas suas ruas, vi um monumento ao Deus desconhecido. Esse Deus desconhecido, eu vim falar deles para vocês. Aqueles homens da cidade ali, um só se converteu. Que fracasso! Um convertido e uma mulher, diz a Bíblia, nem nome dá para ela. Mas o Areopagita, a rua hoje, que leva para o templo de Atenas, uma delas é chamada o Areopagita, Dionísio Areopagita, a outra é chamada o apóstolo Paulo. Há ruas que o mundo inteiro passa por lá. E do lado de trás da colina, onde está o Areópago, há as ruínas da Basílica do Areopagita. Aquilo que parecia ser tão insignificante, de algo tão pequeno no começo, Deus usou aquele homem para se tornar o pai de todo o movimento ortodoxo grego no mundo. Ganhou a Grécia para Cristo. Então, os pequenos começos são o fundamento para as grandes coisas que Deus vai fazer na sua vida, e Ele fez isso no Global King e está fazendo. Mas tudo começou com nada. No pouquinho, na fidelidade, se você mantiver o seu coração íntegro, verdadeiro, honesto, etc., Deus vai acrescentando. Agora, segundo lado dessa mesma moeda é, nunca sonhe sonhos ou tenha visões tão pequenas, que se você alcançar, primeiro, não entusiasmou ninguém, segundo, foi seu alcance, seu sucesso. A gente tem que ter, na vida, a gente tem que não desprezar os pequenos começos, não desprezar a necessidade de aprender uns com os outros, o grupo tem mais sabedoria, mas a gente tem que sonhar sonhos tão grandes, que se acontecer, foi Deus, não foi nós. Se a gente só pensa naquilo que hoje você já pode alcançar, você não consegue ver um futuro preferível, que só o milagre de Deus pode acontecer, é sempre a sua obra, o seu ministério, o seu alcance, suas tarefas, suas ferramentas, seus dons, você é o bom. Mas se você sonha algo que, se acontecer, foi Deus, Ele vai receber toda a glória. Toda a glória. Olha, e concluindo, a gente fez um estudo da história dos avivamentos. Aliás, uma parte delas está no livro, que ainda tem algumas ali fora, ninguém detém. E eu tentei descobrir, eu fiz a seguinte pergunta: existe algum movimento de avivamento na história da igreja que começou no asilo? Não tem nenhum. Perguntei, existe algum movimento de avivamento na história da igreja que começou e aconteceu no clube da terceira idade? Não tem nenhum. Não tem nenhum, embora duvido que algum movimento da história da igreja de avivamento tenha acontecido sem a oração dos irmãos, já sem vitalidade, mas cheios de fé. Então, eu fiquei pensando aqui, apenas para dar alguns minutos, uma pequena resenha da história da igreja. Cristo morreu com 33 anos. Ele começou o seu ministério entre 29 e meio, 30 anos, um jovem. Ele tinha um grupo de discípulos, apóstolos, cuja idade, dizem muitos dos estudiosos, gravitava de 18 a 25 anos. Turma meia louca naquela época. Eram tão complicados que eram chamados, todos da Galileia, ninguém de Jerusalém, porque Jerusalém era o monumento, Galileia era o movimento. Era uma passagem obrigatória se for um dia a Israel, o norte de Israel, era passagem obrigatória do pessoal da Ásia, pessoal que vinha para a África, etc., era lá. Era tanto o contato deles com os de fora de Israel, o sotaque era tão complicado que chamava, isso não é judeu, isso é a Galileia dos gentios. Jesus escolheu só de lá, só a turma que podia conectar a fé com a não-fé, a igreja com a não-igreja. Foi ali, para a liderança é isso aí. Mas era tudo assim, 18 a 25 anos de idade.
Dizem os estudiosos que André tinha 18 anos de idade. Quando João morreu, em 94, morreu com 84 anos. Se morreu com 84, ele nasceu no ano 10. E Jesus morreu, digamos, no ano 30, 33. Quantos anos seria ele? 20, 23. Aí eu pego aquelas pinturas, Miguel Ângelo e outros, bonitas, da Santa Ceia. É um bando de velho. Tudo de barba branca, não tem coisa mais distante da realidade. Era tudo moçada. Tudo moçada. Eu pergunto, por que é que fizeram isso, pintaram isso aí? Certamente foi algum idoso, com raiva dos filhos, ou alguma coisa, pôs as coisas lá. História da igreja. Houve um homem na história da igreja. Aí Paulo escreve a carta dele, diz assim para Timóteo, ninguém despreze o quê? A tua mocidade. Então, o pastor de Éfeso era um jovem da igreja citada como uma das igrejas entusiasmantes do Novo Testamento. Aí a igreja se espalha. No 4º século, aconteceu que um grupo de pessoas da Irlanda, celtas, sequestraram um garoto de 6 anos de idade nas costas da Inglaterra. O nome desse garoto era Patrício. E eles levaram esse menino, cujo pai era um diácono na igreja, já naquela época, no 4º século, um diácono na igreja na Inglaterra. Sequestraram o menino, levaram e ele virou um escravo na Irlanda, no povo celta. Ficou escravo 10 anos, conseguiu fugir num barco que apareceu por lá, voltou para a Inglaterra e teve um sonho. Um sonho, ele via uns anjos parecendo com o povo irlandês. O povo irlandês era o povo dos druidas, do Senhor dos Anéis, aquele estilo, druidas, feitiçaria para todo lado. Ele falou, ele teve um sonho e os anjos diziam assim, volta e nos ajude. E ele então largou tudo com 16 anos, São Patrício, foi para a Irlanda e enfrentou batalhas espirituais contra os feiticeiros nas montanhas. E a Irlanda, o povo celta, se converteu a Cristo e se transformou num grande celeiro missionário na história da igreja, ao ponto de que nós somos descendentes espirituais deles, se nós levarmos em conta que eles evangelizaram a Holanda, evangelizaram a França, com seus mosteiros, etc. Chegamos até aqui. Um jovem de 16 anos. Aí, aos 22 anos, na Itália, teve, no século XII, um homem chamado Francisco, que é filho de um homem muito rico, um advogado, que queria que ele se tornasse advogado, e as cidades eram cidades, reinos, né? No centro da Itália, mas ele teve uma visão espiritual muito grande. E o pai muito rico, ele disse, não, eu vou servir aos pobres. E o pai disse, você não vai na praça da cidade de Assis. E ele disse, vou, e o pai queria que ele fosse lutar a guerra contra a cidade de Florença. E ele então, o pai disse, tudo que eu tenho, tudo que você tem é meu, você vai me obedecer. Ele tirou a roupa, saiu correndo nu, o cuecão daquela época não funcionava, e disse, agora eu já não tenho mais nada, eu sou um soldado de Cristo. E se transformou no grande São Francisco de Assis, que trouxe avivamento no século XII para a igreja toda. 22 anos de idade. 270 anos depois surge Lutero, que terminou o seu mestrado em teologia com 22 anos de idade. E aos 24 já era professor de teologia em Wittenberg. Já pensou uma coisa dessa? 17 anos depois surge Calvino, que aos 23 anos de idade mudou para Genebra. E aos 27 começou a escrever as Institutas, que se transformaram no maior livro de doutrina da história da igreja protestante no mundo. 796 páginas que o candidato que quisesse se batizar tinha que estudar e aprender. 27 anos de idade. Aí a igreja cresceu, espalhou, surgiu um movimento na Bavária, na Holanda, na Alemanha, entre hoje a Alemanha e a República Tcheca, o movimento moraviano. E ali tinham o movimento missionário, Conde Zuzendorf, e 2 jovens deles lá sentiram o chamado para ir. Jovens, 17 anos de idade e 21 anos de idade, sentiram o chamado para vir para o Caribe, para pregar o evangelho para os escravos.
em São João e Santa Cruz, as duas ilhas que os holandeses dominavam. Foram ao capitão das Ilhas Ocidentais, ele falou, vocês não podem ir, vocês são livres. Ali é só para escravo. Eles falaram, bom, se é só para escravo, então é o lugar para a gente, porque nós somos escravos de Cristo. Aí eles falaram, mas vocês não podem ir de jeito nenhum, porque você for lá, você vai morrer. Ele falou, então é o nosso lugar, porque já morremos com Cristo. A igreja os abençoou, eles foram até lá, 25 anos ninguém ouviu falar deles, jovens, estão vivos, estão mortos, finalmente eles foram como escravos, finalmente abriram para a colonização, plantação de cana-de-açúcar, abriu para a colonização, a igreja moraviana perguntava o que foi feito deles. Quando eles foram lá, descobriram que aqueles jovens de 17 anos e 21 anos tinham chegado lá e naqueles 25 anos, quando foram encontrados uma vez mais, um com 42 anos e outro com 46, havia uma igreja nas duas ilhas com 40 mil batizados. Tremendo, isso é tremendo. Como há vitalidade na mocidade, é uma coisa tremenda. Aí, só para mais um pequeno detalhe, esses dias atrás, eu vou pedir que mostre só eu já estou terminando, mostre as fotos que eu pus aí. Eu estive lá na Síria, e no Líbano, e no Iraque. Nós estamos com um projeto com 200 mil refugiados. Se tiver com a foto, põe aí, por favor, que eu passei. Mas essa foto que você está vendo aí, está vendo essa moçada? Não, esse homem da direita aí, não vale, é o pastor em Gateway, o do centro é o Samer Maurice. O do meio, o restante todo aí, são convertidos do Islã nessa igreja. A igreja já está alcançando 5 mil dos 1.400.000 refugiados no Vale de Beca. Mas eu quero chamar a sua atenção para essa jovem ao lado do pastor. O pastor também, o nome do pastor é Jihad, Guerra Santa. Se converteu, a igreja batista, essa moça do lado direito dele, 17 anos, ela me levou, ela é evangelista, converteu-se a Cristo. E aí, ela me levou para visitar um galinheiro, pastor Paulo, que um indivíduo lá transformou em 50 cubículos, cobra $300 explorando os miseráveis da Síria, com famílias inteiras morando lá, nem banheiro tem, aquilo é um, meu Deus. Mas ela me levou lá, no meio do nada, no meio do mato lá. E quando chegamos lá com ela 17 anos de idade, a família inteira dela se converteu ali. O pai dela é quem faz a distribuição de alimentos hoje para os refugiados. Ela começou a cantar cânticos, começou a sair crianças de dentro daquelas 50 quartinhos, porque é criança demais, de repente as crianças todas cantando para Jesus. Aí as mães saíram, formaram um lindo coral, cantando com as crianças e dançando, e fazia aquelas coisas que ela faz. De repente os homens saíram, porque não tem emprego. As 50 famílias de muçulmanos ali, cantando louvores a Jesus pelo trabalho de uma jovem. Ela aí, depois eu fui conversar com ela, 17 anos de idade. Aí eu perguntei para ela, e aí, como é que é? Como é que é? Ela falou, pois é, a família do meu pai soube que a nossa família se converteu e mandaram uma carta dizendo que vão mandar alguém matar a gente. E aí nós reunimos a família. E aí decidimos mandar uma carta preparatória para eles. E a carta que a gente mandou foi, o cara dizia, vou matar vocês crucificados. E ela disse, nós mandamos uma carta para eles, dizendo, olha, matar tudo bem, mas crucificado não. Porque nós não podemos ter a honra de morrer do mesmo jeito que morreu o nosso Salvador. Se for crucificado, que seja da cabeça para baixo, de cabeça para baixo. Porque não dá para querer comparar com o nosso Salvador, não é uma coisa linda? Jovem é uma coisa maravilhosa. Esses dias atrás, lá no Egito, na verdade, 2 anos atrás, no Egito e no mundo muçulmano, para quando você vai batizar alguém convertido, você não pergunta para a pessoa se ela morreu com Cristo, você pergunta se ela morreu por Cristo. E quem está vindo a Cristo são jovens. Os adultos lá quase não vêm. É aquela multidão de jovens vindo a Cristo. E espera-se normalmente um ano para batizar. E haviam 2 jovens naquele batismo, sendo lá na casa Aldobara para ser batizado. E o Faiez pergunta para um deles, que era uma moça de 23 anos, que ia
ganhou uma bolsa em Oxford e ia estudar em Oxford. Ele pergunta para ela, era a véspera da ida dela para Oxford, você está pronta para morrer por Cristo? 23 anos. Aquela moça falou, se você tivesse visto o Cristo que apareceu para mim, você não me faria essa pergunta. Eu estou pronta para morrer por Ele. Foi batizada. Ela foi para casa, a família mora num prédio no centro de Cairo, e aí contou à mãe, que aquela era a hora da ruptura. Mãe, eu estou indo embora para Londres, não vou frequentar a mesquita lá. Hoje eu entreguei minha vida para viver ou para morrer por Cristo. Eu sou uma cristã. Sabe o que a mãe dela fez? Jogou ela do 13º andar. O outro, e ela morreu. Morreu por Cristo. Coisa fenomenal. O idoso pensaria, que é isso, rapaz? Deus, tem tanta coisa para se preocupar. O moço tem essa capacidade de viver ou morrer para o Senhor. E aí o outro, era um rapaz de 25 anos, perguntaram, o Faes perguntou para ele, o presbítero, você está pronto para morrer por Cristo? Ele falou, não, tenho medo. O Faes disse, então você não está pronto para ser batizado. Espera, quando você estiver pronto para morrer por Cristo, você vem para mim. 2 meses, 3 meses depois ele veio e disse, agora eu estou pronto. E o Faes o batizou. E aí ele foi em casa e falou para o pai, pai, hoje eu me batizei, sou um cristão, não sou mais muçulmano. O pai falou, acho que você está certo, meu filho. Eu falei, mas como, pai? Porque ele tinha muito medo, pai, família muçulmana. Ele falou, você deve servir um Deus poderoso mesmo. Eu falei, mas por quê, pai? Porque você pensa que eu não sei que você andava frequentando a igreja dos cristãos? Estou acompanhando tudo. E por 2 vezes nesse ano e pouco que você está lá, eu comprei o veneno mais forte, pus na sua comida, vi você comendo tudo e não lhe fez mal. Deus deve ser poderoso mesmo. Agora, por que a gente bateu palma para o que ficou vivo e não para o que morreu? O que morreu deu mais, gente. Mas, então, o vigor e a ousadia e a coragem de viver e morrer por Cristo encontra-se em todo o cristianismo, graças a Deus, todas as faixas etárias, mas nunca foi tão notório quanto na vida dos jovens. Vocês têm o privilégio de caminhar adiante carregando o bastão para muitas gerações que vêm, muitas gerações. Estou feliz de ver vocês todos aqui. Você olha para a sua vida, para dentro de você, e pergunta a você mesmo, eu estou pronto a viver e a morrer por Cristo? Porque tudo mais passa, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece eternamente. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Vamos ficar todos em pé? Senhor, nós te agradecemos a bênção deste congresso, Senhor. Estamos todos aqui muito encorajados. É maravilhoso ver uma moçada tão entusiasmada, tão dinâmica. Principalmente quando a gente consegue sentir que há um coração missionário aqui. Temos que pensar além da própria tribo nossa, Senhor. Há muita gente que não ouviu falar de Cristo ainda. E nesta fase de vida entusiasmante, cheia de vitalidade, cheia de capacidade de ter visões, Senhor, usa essa pequena semente aqui para gerar uma árvore frondosa para a Tua glória. Muito obrigado por cada um. Segura a mente, os olhos, a boca, os ouvidos, as mãos e os pés de cada um desses irmãos, para que falem palavras retas, para que pensem pensamentos puros, para que sonhem os teus sonhos, para que façam com as suas mãos as obras da tua vontade, Senhor, para que os pés anunciem as boas novas de salvação. O mundo não viu ainda o que pode acontecer com um grupo como este em tuas mãos. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.